Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que provavelmente esse vídeo vai dar problema, mas já que estamos numa onda de sinceridades aqui no canal, decidi conversar com vocês hoje sobre a minha experiência de leitura, que não foi muito boa, de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Inclusive, já quero deixar aqui desde o início aos fãs de Dostoiévski que nós temos aqui no canal resenha para os dois romances que eu li dele, Crime e Castigo e Os Demônios sendo o meu preferido, Dostoiévski, entre meus livros preferidos, inclusive. Tem também resenha para as duas narrativas fantásticas, que são dois contos maravilhosos dele. Mas hoje não teremos tantos elogios assim a Fyodor Dostoiévski. E esse vídeo não vai ser uma resenha, eu não vou buscar trazer os textos de apoio e as pesquisas que eu fiz. A minha leitura foi feita com o apoio da biografia condensada do Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, que é uma biografia maravilhosa, e tem bastante coisa sobre os irmãos Karamazov, usei alguns outros textos, até porque foi uma leitura conjunta lá no clube, né, no Clube Ethos, então a gente trouxe sim mais material, mas eu não quero fazer aqui uma resenha e sim quero expor para vocês, e me expor especialmente, os motivos de não ter funcionado tanto para mim essa leitura, embora a minha expectativa é que esse livro ia se tornar um dos favoritos também, ia ser um dos livros de literatura russa que eu mais ia gostar, e não foi bem assim. Espero que as pedras estejam guardadas aí para não serem jogadas tão rapidamente depois dessa introdução. Mas basicamente, para quem não conhece, né, a história dos irmãos Karamazov, esse aqui é para ser o grande livro do Dostoiévski, que é a obra-prima dele. Inclusive, ele vai falecer logo depois de terminar esse aqui, que seria o primeiro volume. É um livro de quase 1000 páginas, a depender da edição, até passa de 1000 páginas mesmo. E era para ter uma continuação. Vocês imaginem que é um romance de fôlego desde o início. Mas por aqui não temos nenhum receio em relação a calhamaços, adoramos calhamaços, e isso não foi um problema. E os irmãos Karamazov são 3, mas tem um filho possivelmente bastardo aí no meio. Então, basicamente, o núcleo familiar da família Karamazov é o pai, Fyodor, curiosamente o mesmo nome do escritor, ele coloca no pai, que é uma figura tenebrosa, um personagem horrível da literatura, assim. É um pai que não cuida dos filhos, que é super promíscuo, tá sempre envolvido com pessoas que vocês já entenderam a índole, e tá sempre atrás de dinheiro. Ele, inclusive, aparentemente teria roubado uma parte das heranças dos filhos, porque os filhos são de mães diferentes. E esses filhos, então, os reconhecidos por eles são 3, como eu falei. O primeiro, o mais velho, o Dmitri, Mitya, que ele é muito parecido com o pai em relação aos gastos que ele vai tendo com isso, e inclusive os dois vão se apaixonar pela mesma pessoa aqui no início da história, que é uma espécie de prostituta, a Grutchenka, e isso já vai ser um motivo de conflito muito grande entre esses dois personagens. O filho do meio é o Ivan, e o Ivan é um grande niilista, e esse é um tema que sempre estará presente, especialmente nas principais obras do Dostoiévski. Ele é uma figura muito interessante, e o principal mote dele aqui no livro é ficar tentando entender o porquê que Deus existe, e se Deus existe, por que ele permite que o mal aconteça no mundo. E daí, dessas reflexões do Ivan, que vem aquela famosa frase que todo mundo atribui aos irmãos Karamazov, que não é necessariamente nesses termos, mas que fala mais ou menos que se Deus não existe, tudo é permitido. A gente não tem motivos para não cometer crimes, por exemplo. Isso vem das bases cristãs. O terceiro filho é o Alyosha, e o Alyosha já desde o início do livro é colocado como o grande herói da obra. Ele esteve no mosteiro desde o início aqui, mas em determinado momento ele vai precisar sair desse mosteiro, até como se fosse uma espécie de chamado dele para resolver os problemas ali das pessoas ao redor dele, né? E ele é um cara assim que vai e volta na obra o tempo inteiro, porque ele tá sempre conversando com as pessoas e meio que trazendo um pouco do bem para essas pessoas, inclusive para os seus próprios irmãos. Fora desse ciclo principal aqui, né, nós temos o Smerdyakov, que seria um filho bastardo do Fyodor. Ele trabalha ali como cozinheiro, ajudante na casa do Fyodor. Ele é uma pessoa que basicamente reflete os ideais do Ivan, só que sem a pompa e sem a base moral que o Ivan teria eventualmente, assim. Então ele serve também como uma espécie de duplo, a depender da interpretação, porque alguns críticos vão chamar de duplo e outros não, mas basicamente
esses são os personagens principais aqui da obra. E o grande tema da obra é se dar com um parricídio, né? Então, em determinado momento, espero que vocês não considerem isso spoiler, porque isso é literalmente a sinopse do livro. Em determinado momento, Fyodor vai ser assassinado, e o grande problema aqui do livro, a grande questão do livro é descobrir quem matou e por que matou. Pois bem, basicamente o enredo é esse, e no meio desse enredo a gente tem aquelas reflexões mais políticas, mais filosóficas, e mais teológicas que são naturais das grandes obras de Dostoiévski. Basicamente, em resumo, nós temos uma mistura dos temas que ele já tratou nos seus outros romances de uma forma mais aprofundada e, na minha percepção, e esse foi um dos motivos para não ter me dado tão bem com o livro, de uma forma muito repetitiva. Saindo agora da sinopse e passando para a minha análise da minha experiência pessoal, eu não vou dar spoiler aqui do livro, mas o que eu senti de dificuldade com a obra. A primeira parte dela é interessante, assim, especialmente aquele começo em que os personagens vão sendo introduzidos para nós, as personalidades deles são sempre muito bem moldadas por Dostoiévski, isso não tem nenhum problema. O começo parece aquela coisa meio novelão, assim, que me remete um pouco aos demônios, e eu gostei muito dos demônios, como eu já falei no início, né? Depois nós somos introduzidos ao universo do mestre Zósimo, que seria um monge ali, um monge que é praticamente um professor do Alyosha, e um mestre mesmo do Alyosha, que vai ensiná-lo a fazer o bem, a buscar esse caminho dele, dizer que esse caminho dele não era como monge, não era naquele mosteiro, que ele deveria sair e deveria ajudar os irmãos e tudo mais. E essa parte tem uma pregação muito grande por parte desse monge. Ele conta a história da vida dele, e a história da vida dele vai, inclusive, refletir em alguns momentos da vida dos demais personagens, o que é um elemento literário muito interessante. Mas, para mim, a parte dele foi cansativa pela questão da pregação. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de eu conhecer um pouco da história do Dostoiévski, saber que ele é um cristão ortodoxo e bastante reacionário, né? Especialmente na fase da vida. Especialmente não, mas apenas após a fase da vida em que ele foi condenado a ser fuzilado e no último minuto ele acaba recebendo a graça do czar, depois ele se torna a favor do czarismo, né? Enfim, ele se coloca contra as revoluções de sua época. Só que a parte religiosa, para mim, aqui nos Irmãos Karamazov, é muito impositiva, e isso me incomodou um pouco. Não é nem questão, assim, de estar ofendendo diretamente a minha religião, embora isso tenha acontecido algumas vezes aqui, porque o Grande Inquisidor vai acabar com a Igreja Católica, né? Vai fazer uma crítica enorme para a Igreja Católica, mas não é nem isso, porque eu leio críticas à Igreja Católica, por exemplo, aqui na minha frente eu estou com Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um dos meus escritores preferidos e que faz isso o tempo inteiro, mas sim a forma que ele fez de uma forma extremamente impositiva, e não só criticando uma, mas colocando a outra como o meio correto de se viver. Então, em muitos momentos, eu sinto que ele faz essa coisa porque é o ideal dele mesmo, que é a Rússia ser a terceira Roma, a Rússia ser a destinada a receber Jesus na Terra, e que a Rússia vai ter esse grande momento, essa apoteose em que o mundo inteiro vai se curvar à Rússia. Senti de uma forma muito impositiva em Os Irmãos Karamazov e me incomodou um pouco. Eu não costumo ter esse tipo de problema com o autor colocando a sua opinião política, especialmente nas suas obras, tentando te convencer sobre isso, porque, como eu falei, Victor Hugo é um dos meus escritores preferidos. Se vocês já leram Victor Hugo, vocês sabem que tem muito disso na obra. Mas aqui, particularmente, me incomodou, porque eu achei muito arrastada essa parte toda de pregação e falando sobre Deus dessa perspectiva religiosa ortodoxa mesmo. Aí no meio, mais ou menos no meio do livro, nós temos 2 capítulos que para mim são o ápice da obra, assim, que são capítulos que são estudados, inclusive, fora da obra, eles mesmos já se bastam, assim, para fazer uma análise muito grande, sendo um deles, claro, o conto, que é considerado até um conto, O Grande Inquisidor, que é justamente esse capítulo em que temos uma crítica bem pesada à Igreja Católica, mas uma crítica bastante compreensível e um capítulo muito interessante, um capítulo cheio de camadas, e que, se vocês jogarem aqui no YouTube O Grande Inquisidor, vocês vão achar um monte de análise apenas em relação a este pequeno conto que está dentro desse livro.
E um pouco antes também tem um grande ápice, que é o capítulo A Revolta, em que o Ivan vai tentar, de certa forma, convencer o Alyosha de que se Deus existisse, aquele mal todo no mundo não ia acontecer. Então ele vai dando vários exemplos horríveis de coisas que aconteceram no mundo, especialmente a crianças. E essa temática da criança e do sofrimento está muito presente nas obras de Dostoiévski. Aqui é um tema muito explorado. E o Ivan é um personagem muito bem feito, assim, porque parece refletir ideias antagônicas às ideias que o Dostoiévski tinha no momento da escrita do livro. Então, ele faz o livro, de certa forma, rebatendo essas ideias do Ivan, e isso é muito brilhante e muito interessante. O outro grande ápice do livro, que é um pouco mais para frente, é um capítulo em que tem uma aparição demoníaca. Então, é uma espécie de momento fáustico, né, aqui em Os Irmãos Karamazov, e muita gente falou que no Dr. Fausto, do Thomas Mann, tem um capítulo muitíssimo parecido, que parece ter sido inspirado aqui, inclusive. Achei ótima também a descrição, a construção, é impecável. Só que depois dessa conversa a gente entra para outro capítulo que eu achei muito arrastado, foi o capítulo do julgamento. Então a gente tem aqui um crime e vai ser feito um julgamento com base nesse crime, sem dar spoiler, né? Mas o julgamento, ele basicamente é narrado do início ao fim, assim. Dostoiévski coloca toda a fala do promotor, depois toda a fala do advogado de defesa, isso páginas e páginas, sendo que a gente já leu todo o crime e já leu todo o tipo de defesa que vai ter sobre o crime. Aqui na obra a gente já sabe tudo aquilo e só vai ser repetido no final com alguns momentos que é como se fossem digressões para Dostoiévski fazer críticas a um lado ou outro da sociedade. Eu achei bastante cansativo aquela parte também. E não é que eu me canse em ler julgamentos, assim. Tem vários livros com julgamentos que eu mesmo acabei de resenhar, O Sol é para Todos, que tem um julgamento bastante lendário também. E não é exatamente isso que me incomoda, mas sim a repetição e essa coisa ficou enfadonha. Eu nem me incomodei tanto com o final, que assim, o final foi uma coisa muito criticada pelo pessoal do clube, assim, muita gente reclamou do final, que seria um final meio recorte, assim. É claro que a ideia do autor era continuar a obra, isso a gente não pode esquecer em nenhum momento, mas ele deixa um final, assim, que não te explica muita coisa do que aconteceu. Então, assim, embora eu entenda o objetivo, especialmente desses dois pontos que eu ressalto, como os que mais me cansaram na leitura, eu não gosto muito quando o autor vai se impor tanto dessa forma, especialmente impor as suas ideias. E isso eu achei cansativo. Pode ser uma característica puramente minha e pode ser até um erro meu, assim, não me colocar na posição neutra para ouvir o que o autor quer me dizer com a sua obra, mas isso me cansou muito e eu vi que muitas pessoas também se cansaram com essas partes do livro. Eu esperava que fosse um dos grandes livros da minha vida. Eu vejo muita gente colocar esse livro como preferido, assim, e não foi o que aconteceu. E o meu objetivo trazendo esse vídeo é para que justamente as pessoas que também não se sentiram dessa forma deslumbrados com a leitura ou simplesmente maravilhados com a obra, não se sintam mal da forma que eu me senti depois de ver tanta gente sim falando, meu Deus, eu amo esse livro é perfeito. E eu não tive essa sensação em nenhum momento da obra. Eu vi muitos problemas em relação à minha experiência pessoal de leitura. É muito válida a leitura, eu não deixo assim de dizer que é uma importante leitura da literatura russa, da literatura mundial. Eu já vi várias referências a essa obra depois de ter lido, eu achei muito legal ter feito essa relação. Não é um livro que eu vou tirar da minha estante, porque eu pretendo fazer a releitura. Até em outra edição, eu tenho a do Clube de Literatura Clássica, e a minha primeira leitura foi aqui na Martin Claret, que é uma edição com tradução indireta, inclusive. Não acho que esse tenha sido um grande problema, eu até ia ler no CLC mesmo, que é uma tradução direta, depois eu mudei de edição. Eu acho realmente que o que me cansou foi esse enredo, que eu achei enfadonho e cansativo em muitos momentos, e isso atrapalhou muito a minha experiência de me aprofundar psicologicamente nos personagens e nos objetivos principais do autor com essa obra, esses ideais filosóficos. E assim, gente, tem tudo disso nessa obra, entendeu? Tem essa profundidade psicológica que a gente tem em todos os livros de Dostoiévski, tem muita discussão filosófica interessante que te leva a muito lugar, como eu acabei de falar
do Grande Inquisidor, que é um baita conto, assim, inclusive a gente vai reler ele mais pra frente, só ele pra fazer esse recorte, mas a experiência total pra mim não tem como ser, nossa, que livro 5 estrelas, que livro maravilhoso, como a grande maioria das pessoas tem, né, nessa experiência de Os Irmãos Karamazov, por esses pontos que eu expus aqui pra vocês. Espero ter feito entender, assim, de uma forma clara, de que eu não estou falando que o livro é ruim, ou que você não deva ler, que esse é péssimo, não é nada disso. Pretendo reler, tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Talvez eu até faça uma resenha trazendo algumas coisas para discutir, ou alguns outros pontos para explorar melhor com vocês, mas aqui é só realmente esse desabafo para dizer que, poxa, eu abri a internet e só tinha gente dizendo que amou esse livro e que deu 5 milhões de estrelas para esse livro. E a minha experiência não foi essa. E toda a experiência literária é única, a gente nunca vai ter uma experiência igual a de outra pessoa. Por isso eu fiz esse vídeo com esse intuito mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não me joguem pedras, por favor. Se vocês gostaram, deixem uma curtida. Deixe aí seus comentários, me diga qual foi a sua experiência com Os Irmãos Karamazov, se você pretende ler em breve, aí você volta aqui e me diz como é que foi. E lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Também tem um botãozinho novo aqui embaixo, né? Lembrando que agora a gente tem uma área de membros aqui no canal, com muito material exclusivo, com espaços mais íntimos para a gente compartilhar algumas coisas. Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar, que vai aparecer um videozinho introduzindo e explicando tudo que tem nessa área de membros. Até o próximo vídeo.